E no versículo 7, quando chega na terceira visão, que eu quero dar fazer uma observação em relação a essa visão, porque muitos trabalham com a imagem como se Amós estivesse vendo um prumo. Ele viu Javé sobre um muro segurando um fio de prumo, uma linha de prumo. Só que esse entendimento tradicional da palavra Anak, que como uma linha de prumo, né? No árabe, essa palavra ela tem o sentido de honra, de orgulho, né? De respeito próprio. Há algumas pesquisas que contestam o seu sentido como prumo, afirmando que esse termo poderia se referir a machado, pois aqui se torna um instrumento de destruição esse prumo. Agora, a grande questão aqui, inclusive eu já ouvi até professores de renome aí falarem, olha, recentemente foi descoberto um material aí mesopotâmico que muda o sentido dessa palavra, que não é prumo. Só que, pelo que eu pesquisei, não é tão recente assim. Eu não sei recente, né? Dependendo da idade do professor que fala, né? Mas no livro Metalurgia na Antiguidade, é um livro em inglês, ele é de 1950. E na página 176 desse livro, nós temos que essa palavra, Anak, que aparece aqui, é uma palavra acadiana que denota o sentido da palavra estanho. Não sei se vocês conhecem esse metal, né, o estanho, e às vezes até os textos em que aparece essa palavra pode significar chumbo. Anak aqui, então, seria o estanho. E não sei se vocês sabem, né? Um pouquinho de aula de química aqui, né? Estanho, se você junta estanho com cobre, ele forma o bronze, tá? E por que isso é importante? Porque nós estamos falando da era do bronze, tá? Na nossa cronologia, nós estamos falando da era do bronze e a Síria. Síria foi o primeiro império a dominar o bronze. As armaduras dos soldados sírios eram compostas por estanho, por Anak. E veja, quando nós voltamos aqui para o texto de Amós, Amós está tendo uma visão de Javé sobre o muro da cidade. Deixa eu só. Isso, nós não. Deixa eu só parar de apresentar aqui. Isso. Então, Amós, nessa visão especificamente do 7, né? Nós estamos vendo, ele está ali no 7:7, ele está vendo Javé sobre o muro da cidade, e Javé está avisando que ele está com esse estanho. Ele está com um estanho na mão, ele vai trazer o estanho. O que é esse estanho? Essa palavra anak não é prumo, é estanho. Ele está se referindo à armadura dos soldados sírios. Ele está avisando que vai trazer a Síria para tomar a cidade. Ele está ali com a Síria na mão para trazer usar o termo estanho para se referir à Síria é uma figura de linguagem chamada sinédoque, que é caracterizada pela substituição de um termo por outro. Então, você pega um termo e reduz um termo a outro. Então, ele está reduzindo o exército sírio ao estanho. Então, ele está dizendo, olha, eu estou com estanho, né, na mão, e eu vou trazer esse exército para cá. E é importante a gente ter todo esse contexto, né, dos termos referentes aos metais antigos, porque eles vão sempre apontar para um grupo específico que domina esse metal. Então, por exemplo, os filisteus, eles dominavam o ferro. E isso era importante, fazia deles um grupo extremamente perigoso,
no contexto de batalha, né? E o povo da Síria dominava o bronze, dominava o estanho, né? O cobre, e por isso eles tinham eles eram uma potência na era do bronze que precisava ter muita cautela com eles, né? E Javé está aqui nessa visão, ele não está falando de um prumo. E veja como a nossa tendência com a mentalidade já grega, né? Nossa mentalidade de- da nossa ideia de perfeição, a nossa ideia moral, nós vamos projetar para dentro desse texto a ideia de linha, de correção, de moralidade ou de medida por causa do que representa a palavra prumo. Mas nós estamos falando aqui de um metal que representa todo o povo da Síria, tá? Só para vocês terem uma ideia, a- existem alusões diretas ao estanho nos anais dos reis assírios, tá? Como bronze branco. Existem nos períodos posteriores, né? Você vai ouvir eh, referências aos estados fenícios, às cidades fenícias que dominavam o estanho e que enviavam o estanho para os reinos assírios. E também na época neobabilônica, né, o preço do estanho era 8 vezes superior ao do cobre. E por que, de repente, essa palavra que significa estanho, veja, foi em 1950 que foi publicado, né, esses achados. É relativamente recente, mas nem tanto. Porém, a gente já tinha traduções da Bíblia, a gente já tinha os termos prumo colocados nas traduções da Bíblia. Quem começou isso? Quem botou prumo, traduziu essa palavra como prumo e influenciou todas as traduções posteriores, interpretações desse texto posteriores. Quem traduziu como prumo por primeiro esse termo foi Jerônimo, inventando essa interpretação que é sistematicamente repetida pelos tradutores da Bíblia de forma inconsequente. Então, a partir do momento que nós temos essas pesquisas e percebemos que o termo está se referindo ao exército sírio, os tradutores precisam atualizar as suas traduções e mostrar que a grande ameaça aqui não é nenhum tipo de medida de moralidade ou medida pelo que foi denunciado anteriormente, porque a gente já tem as denúncias, mas sim uma previsão sistemática da vinda do exército sírio para cima dos israelitas. E a cultura síria era já uma grande influência sobre o povo israelita. Agora, eles viriam com destruição, tá?